Todo mundo já ouviu que estilos fazem lutas, casas de apostas, especialistas e entusiastas por aí adoram desenvolver teorias sobre como um combate vai acontecer com base no estilo de luta de cada atleta e como eles se encaixam. Na maioria das vezes, acontece o que se espera, o melhor lutador vence na área que ele é especialista, wrestlers dominam posições, strikers levam vantagem na luta em pé e etc. E mesmo quando acontece uma zebra, não é como se fosse algo inimaginável. Por exemplo, quando Antônio Pezão esculhambou com Alistair Overeem, muita gente não esperava, mas era pra lá de possível. É comum vermos coisas que desafiam nosso entendimento sobre casamento de estilos, e o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Lutadores podem provar do próprio veneno. Muitas vezes você pode montar na sua teoria e seguir em frente, mas muito cuidado, pois esse cavalo pode acabar te traindo com coice pelas costas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que lutadores perderam na sua especialidade. Número 10. Ortiz dominado no wrestling. Não é vergonha nenhuma ser dominado no wrestling por Randy Couture. Antes de começar sua lendária carreira no MMA, o americano era um wrestler de elite com medalhas em competições internacionais. Ele teve sucesso como membro dos Cowboys da Divisão 1 do estado de Oklahoma. Depois da transição para o MMA, o Capitão América se destacou por sempre usar uma estratégia para maximizar suas qualidades, mas esse não era o resultado esperado quando ele enfrentou o campeão dos meio pesados do UFC, Tito Ortiz. Na época, Ortiz era uma máquina de bater com 5 defesas de cinturão consecutivas. O Bad Boy era um wrestler condecorado e tinha vencido com certa facilidade todo mundo desde que conquistou o cinturão, sempre usando a estratégia de colocar os rivais para baixo com autoridade, sempre controlando o clinch. Após um jogo duro na grade nos primeiros momentos da luta, Couture aplicou 2 quedas antes do soar do gongo, e a surpresa foi quando o implacável vovô garoto de 40 anos derrubou e amassou o rival no solo. Como castigo, Ortiz ainda apanhou no bumbum por ser um mau menino. Número 9. Joanna nocauteada. Quando Rose Namajunas estava escalada para enfrentar Joanna Jedrzejczyk pelo título peso palha no UFC 217, a imagem de imbatível da polonesa tinha alcançado níveis míticos. Depois de fazer 5 defesas de título bem-sucedidas, Joanna era justamente considerada uma das lutadoras mais dominantes do evento e sua posição era cada vez mais elevada na discussão de melhores de todos os tempos. Sua técnica de Muay Thai anulava com eficiência e violência quase todo o jogo que as rivais apresentavam. Por outro lado, ninguém estava botando muita fé em Thug Rose. Com uma sequência de apenas uma vitória, muita gente questionou a chance dela pelo cinturão, e mesmo que ela tivesse um jogo de trocação respeitado, pouca gente visualizou um cenário onde ela poderia bater a condecorada kickboxer de pé. A projeção era que o melhor caminho para ela era colocar para baixo e tentar uma finalização, mas a maioria acreditou que a técnica e a pressão na trocação fariam de Joanna a vencedora, numa performance que fez até Daniel Cormier perder a postura nos comentários durante a transmissão. Foi Rose que pressionou de pé, abalou a campeã e a nocauteou logo no primeiro round, e na revanche imediata ela outra vez dominou Joanna na trocação, vencendo na decisão dos juízes. Número 8. Woodley amassado no wrestling. Na ascensão rumo ao título dos meio médios do UFC, Tyron Woodley usou e abusou de sua experiência como wrestler colegial da Divisão 1. Esse domínio no wrestling era tão grande que dava brechas para ele usar sua poderosa mão direita. O equilíbrio dessas duas qualidades o levaram a vitórias contra nomes como Kelvin Gastelum, Josh Koscheck, Carlos Condit e Robbie Lawler, entre outros. Com todas as atenções voltadas à ausência de Colby Covington na disputa de título e a estreia do amigo e companheiro de treino de Woodley, Ben Askren, naquele UFC 235, Kamaru Usman era um desafiante que passava batido. Com o nível de wrestling da Divisão 2 aparentemente mais baixo e sem o histórico do rival, muitos pensaram que Woodley teria o braço erguido novamente, mas não, Usman provou que era o cara ao passar o carro no então campeão durante todos os 25 minutos de luta. Depois de um início forte, uma cotovelada pesada de Kamaru no clinch definiu o rumo do combate. 2 dos 3 juízes marcaram 50-44 para Usman, enquanto teve gente da imprensa marcando até um inacreditável 50-39. Em uma das disputas de cinturão mais desequilibradas da história, Usman conseguiu derrotar Woodley, surpreendendo em todos os aspectos do jogo. Número 7. Holm nocauteada com chute alto. Foi um chute ouvido ao redor do mundo. No UFC 193, Holly Holm foi capaz de chocar o mundo ao destronar a poderosa estrela com nível olímpico no judô, Ronda Rousey, para conquistar o cinturão peso galo diante de um público recorde na Austrália. Esse momento se destaca como um dos nocautes mais marcantes da história e era a terceira vez que Holly usava aquela arma na carreira. Era uma espécie de marca registrada da americana, mas aí chegamos ao UFC 239, quando Holm estava escalada para enfrentar Amanda Nunes na tentativa de recuperar a coroa. O
esperado era mesmo que a Striker fosse derrotada por Amanda Nunes, a atual campeã. O nível dos corpos deixados pelo caminho pela brasileira era histórico, seu poder de nocaute cada vez mais assustador era difícil de ser ignorado, ainda mais considerando o retrospecto recente de Holly desde a vitória contra a Ronda, mas o que ninguém esperava era que Holly acabasse do lado errado de uma pesada na cara. Sem nenhuma vitória via chute alto ao longo de 23 lutas na carreira, Amanda Nunes conseguiu derrubar Holly Holm da forma mais inesperada possível. Número 6, Koscheck superado no wrestling. Como campeão da divisão 1 nacional, Josh Koscheck era tranquilamente um dos melhores wrestlers que o mundo do MMA já tinha visto naquele tempo. Sua consistente habilidade de colocar um rival de costas no chão e dominar posições combinada com a personalidade polêmica faziam dele uma lutadora para a maior parte da divisão dos meio-médios. Depois da derrota histórica para Matt Serra poucos meses antes, Georges St-Pierre teve a difícil tarefa de se recuperar contra um poderoso Koscheck. Mesmo sendo faixa preta de jiu-jitsu e com nível decente no chão, acumulando vitórias contra wrestlers como Matt Serra e Frank Trigg, a promessa pré-luta de GSP de que dominaria a luta no solo foram pouco valorizadas, mas de forma chocante, o cara que não tinha qualquer experiência em competição no wrestling conseguiu derrubar o campeão nacional quando quis. Mais do que isso, ele manteve a posição e durante grande parte da luta se defendeu muito bem das tentativas de Koscheck, enquanto GSP se transformou num wrestler de elite que podia colocar para baixo e dominar quase todo mundo nos meio-médios. Era a primeira vez que víamos Koscheck dominado no seu próprio jogo. Número 5, Cain Velasquez cansado. Esse caso é diferente porque trata-se mais de um lutador falhando na sua preparação do que o rival tendo uma performance surpreendente. Cain Velasquez, maior aposta do UFC para conquistar o público mexicano, estava voltando depois de quase 2 anos parado como campeão dos pesados. Seu retorno para enfrentar o campeão interino Fabrício Verdun estava marcado para a Cidade do México no UFC 188, mais de 7.000 pés acima do nível do mar. O ar da Cidade do México é rarefeito, um problema para atletas. Para completar, a cidade é uma das mais poluídas do mundo também. O americano praticamente fez seu camp todo em San José, que é apenas 82 pés acima do nível do mar. Ele ainda revelou que teve que ser convencido pela própria equipe a viajar pelo menos 2 semanas antes da luta. Enquanto isso, Verdun gastou 6 semanas de preparação na região e deu ao seu corpo a chance adequada de se acostumar às condições do lugar. A diferença foi clara na noite da luta. O conhecido ritmo implacável de quem foi para o espaço depois de um primeiro round agitado e abriu caminho para Verdun assegurar uma guilhotina histórica no terceiro round que unificou o título dos pesados e provou também o impacto da mãe natureza no esporte. Número 4, Chuck Liddell e a bomba de direita. Chuck sempre foi um colecionador de nocautes selvagens. Como um dos primeiros astros do esporte, Liddell construiu uma reputação de lutador agressivo que, se você deixar, ele vai tocar seu queixo e te deitar. E embora uma variedade de golpes tenham lhe rendido nocaute, a bomba de direita sempre foi a arma mais famosa e temida. Sua habilidade de aterrissar essa pedrada nos rivais abriu caminho para diversas vitórias que entraram para a história. Um ano depois da perda do título e vindo de vitória na guerra contra Vanderlei Silva, Liddell teria que passar pelo invicto vencedor do The Ultimate Fighter, Rashad Evans, para voltar ao topo. Apesar de ter 2 nocautes no UFC, Rashad era visto como um wrestler que podia amarrar a luta até vencer na decisão dos juízes. O nível subestimado de wrestling de Liddell fez a postura de Evans na luta parecer estranha, e o fato é que, rumo ao UFC 88, dos 32 lutadores questionados, apenas 3 apostaram na vitória de Rashad no confronto. Naquela noite, na Philips Arena em Atlanta, Evans não só calou os críticos que duvidaram dele, como fez de forma que ninguém esperava, com um nocaute devastador. O mais incrível é que o feitiço voltou contra o feiticeiro, e Liddell acabou vítima de um poderoso overhand de direita, aquele mata-cobra maroto, o mesmo golpe que Chuck usou para aterrorizar a categoria durante anos. Número 3, Dominick Cruz dançou. O jogo de pernas de Dominick Cruz é praticamente uma lenda urbana no mundo das lutas. Considerado o melhor peso galo da história na época, Cruz já tinha frustrado e confundido muita gente durante anos com sua movimentação combinada com seu forte jogo de wrestling e um impecável QI de luta. Foram diversas conquistas ao longo do tempo. Depois de ter o ano mais movimentado da carreira desde os tempos do WEC, Cruz fechou 2016 com uma defesa de título contra a promessa Cody Garbrandt. Com 90% das lutas vencidas por nocaute, rumo ao UFC 207, muita gente achava que a única chance de Cody era acertar um pombo sem asa para derrubar Cruz. O incrível é que em nenhuma das lutas anteriores que fez, Garbrandt apresentou algo perto da movimentação impecável que ele teve contra Dominick Cruz. Então, quando Garbrandt começou a cortar ângulos, confundir o rival e literalmente dançar na frente de Cruz, foi uma surpresa para todo mundo. Garbrandt deu uma de Cruz e venceu na decisão para faturar o título dos galos. Curiosamente, ele nunca mais conseguiu implementar esse mesmo sucesso desde então e acabou
terminou nocauteado nas 3 lutas que fez depois da conquista do cinturão. Número 2, Minotauro finalizado. A primeira vez que Frank Mir e Minotauro se encontraram era para ter sido uma batalha épica de jiu-jitsu, uma vez que ambos tinham consolidado seus nomes no hall dos grandes ícones da arte suave no MMA, mas ao invés disso, o que vimos foi um Frank Mir diferente do que costumava ser, um cara que usou o boxe para nocautear Minotauro. Então no UFC 140, quando os dois se reencontraram, muita gente apostou no triunfo do americano, mas era difícil prever o que aconteceria se a luta entre os dois fosse pro chão. Muitos especulavam que a vantagem seria de Minotauro no solo. Quando a luta começou, Joe Rogan expressou sua crença de que o nível de jiu-jitsu de Minotauro era maior e se a luta fosse pro chão, ele se sairia melhor que o americano, mas numa reviravolta cruel, Mir se viu abalado pelos socos de Minotauro e quase nocauteado, mas quando o Minotauro inventou de apostar no jiu-jitsu, um quase inconsciente Mir achou o Makimura depois de um dos rolas mais dramáticos da história recente. Depois de se recusar a dar os 3 tapinhas e desistir, Minotauro teve o braço quebrado forçando o fim da luta. Claro, já vimos Mir quebrar o braço de Tim Sylvia antes no UFC 48, mas foi a primeira vez que vimos a lenda Minotauro ser finalizada depois de mais de 40 lutas profissionais. Número 1, Cro Cop nocauteado com chute alto. Quando Mirko Cro Cop ingressou no UFC, era uma expectativa geral que ele tivesse sua chance pelo cinturão. O campeão do Grand Prix do Pride ficou conhecido por chutar a cabeça de quase todo mundo que parava na sua frente. Depois de atropelar o humilde Ed Sanches em sua estreia no evento, o kickboxer foi pareado com o brasileiro Gabriel Napão Gonzaga no UFC 70, no que deveria ter representado o último passo de Cro Cop rumo à chance pelo cinturão contra o então campeão Randy Couture. Embora Napão tivesse 5 nocautes na conta, ele era conhecido pelo alto nível no jiu-jitsu depois de medalhar em diversas competições, mas acabou que o impossível aconteceu quando Napão conectou um chute alto perfeito que mandou o Cro Cop para o mundo paralelo. Foi uma cena chocante, tanto que o comentarista da luta berrou de forma descontrolada quando Napão acertou de forma desnecessária mais alguns golpes antes que o também chocado Herb Dean interrompesse a luta. Couture, que era uma das vozes da transmissão, assistiu de forma impotente a perna direita de Gonzaga enviar a fantasia da luta com Cro Cop para o cemitério. E aqui vai um salve para Anthony Walker, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Anthony no Twitter através do @AnthonyWalkerMMA. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do @Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.